Livro Não Mais Eu, Mais Cristo, Dong Yulan, capítulo 2. Tema desta semana: a época de Jó. Meta de hoje: leitura das páginas 26 a 28. Nos tempos de Jó. Jó e seus contemporâneos viviam na era da consciência. Assim, de acordo com a maneira de viver da época, podemos dizer que Jó tinha o mais elevado padrão moral que alguém poderia ter. Se nós vivêssemos naquela época, deveríamos imitá-lo, procurando ter um viver temente a Deus, sendo pessoas íntegras, retas, que se desviam do mal. Sem dúvida, ninguém poderia alcançar o padrão de justiça e santidade de Deus. Eles viviam um tempo difícil, pois não tinham Cristo habitando neles. Por viverem na época da consciência, as pessoas davam muita ênfase ao julgamento de Deus. Por um lado, elas queriam agradar a Deus, por isso lhe ofereciam sacrifícios. Por outros, elas tinham medo de cair no mal. Por isso lembravam-se umas das outras de que Deus é um Deus que julga. Por temor ao julgamento de Deus, Jó e seus contemporâneos tinham muito cuidado em seu viver, entendendo que se praticasse o bem, Deus certamente os abençoaria, especialmente no aspecto material. No entanto, no Novo Testamento, lemos que nossa verdadeira bênção é o Espírito, Gálatas 3,14. Nossa bênção hoje não são coisas materiais, mas é o Espírito. Por isso somos mais bem-aventurados do que eles, porque o Espírito já chegou até nós. Deus despojou Jó daquilo que ele era, uma pessoa íntegra e reta. Mesmo a mulher de Jó reconheceu sua integridade. Jó 2,9. No entanto, porque essa integridade e retidão tinha origem no próprio Jó, Deus o levou à situação de sofrimento a fim de ser despojado de tudo isso. Ele era temente a Deus e se desviava do mal, mas isso também tinha origem nele mesmo, e Deus o despojou disso também. Inicialmente, Deus tirou os filhos e os bens de Jó, mas ele ainda conservou sua autossuficiência. Deus permitiu que o corpo de Jó fosse afligido por terrível doença, mas ele ainda permaneceu dono de si mesmo. Depois Deus fez que alguns amigos de Jó viessem a ele a fim de acusá-lo de injustiças e pecados, razão pela qual estava sendo castigado por Deus. Somente então Jó começou a ser despojado de si mesmo, de sua justiça própria, de sua honra. Ele foi despojado de tudo isso e, como resultado, conheceu Deus. Usando os termos do Novo Testamento e da experiência cristã, podemos dizer que ele foi terminado e substituído por Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 19, parte B e 20, Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a vida cristã normal, não um alvo a alcançar. A vida cristã é nada menos que a vida de Cristo. É a própria vida de Cristo reproduzida em nós. Deus nos dá seu Filho para ser nossa vida e somente precisamos estar em Cristo para que tudo o que é de Cristo torne-se nosso. Há apenas uma vida cristã e essa é a vida de Cristo. Nunca me foi requerido imitar esta vida, mas somente permitir que Cristo viva sua vida em mim. Quando Cristo foi à cruz, o ego do homem foi terminado. Fomos crucificados com Cristo e em Cristo e na cruz a vida divina de Cristo foi liberada, a qual nos regenerou quando ele ressuscitou. 1 Pedro 1,3. Cristo foi também feito nossa justiça e santificação. 1 Coríntios 1,30. E ele nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios 5,19. Em Cristo fomos renovados, transformados, conformados à sua imagem e glorificados. Romanos capítulo 8, versículos do 29 ao 30. Hoje Cristo vive em nós e quanto mais somos despojados do ego, mais ele pode viver. Assim Cristo não será apenas nossa vida, Colossenses 3,4, mas também nosso viver, Filipenses 1,21. Não mais eu, mas Cristo em mim. Essa é a lição que temos de aprender por meio do livro de Jó.